Olá, bom dia, filhos e filhas amadas do Pai. Que bom, estamos aqui essa manhã e vamos começar uma meditação sobre esse papel da mulher na família e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Assim como tem falado no meu, profundamente. E por isso que eu quero tanto repartir com você, tá bom? Então pega sua Bíblia, seu caderno e faça algumas anotações. Se você estiver dirigindo, apenas ouça, guarda no coração, pede o Espírito Santo para escrever nas tábuas do seu coração tudo aquilo que você precisa guardar, como riqueza da sabedoria do Senhor, porque a nossa fonte é Ele, não somos nós, não vem de nós, não é por nós, não é sobre nós. Tudo vem dele, por ele e para ele. Amém? O nosso papel aqui de repartir é apenas dividir com você aquilo que nós temos descoberto no Senhor, aquilo que nós temos recebido do Senhor, para que você também encontre suas respostas, seu caminho, sua direção, aquela luz que venha brilhar em qualquer área da sua vida que porventura esteja em treva. Amém? Então, nós sabemos que a Bíblia, ela tem em vários pontos dela, tudo tem um fundamento, um tripé, vamos assim dizer, que é a Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Se você for olhar ali em 1 Coríntios fala sobre amor, fé e esperança, não é mesmo? Nós temos ali no Salmo 23 que fala sobre o pão, o vinho e o azeite. Unges a minha cabeça com óleo, o vinho, o meu cálice transborda, né? Existe uma mesa preparada pelo Senhor. Então fala de pão, mesa fala de pão. Então ali naquele Salmo 23, a gente vê o pão, o vinho, o azeite, tipificando a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude, nos faça compreender as verdades da palavra de Deus, os tesouros escondidos na palavra, sejam revelados a nós. Para quê? Para que sejamos a própria expressão do Senhor aqui na terra, dia a dia, nos assemelhando mais a Ele. Nós somos a expressão dessa Trindade na figura de Cristo aqui na terra. Então, Deus como Pai, Ele tem fome de comunhão. Deus, Ele não tem fome de poder, Ele não tem nenhuma fome de domínios, Ele é Deus, Ele já tem todo o poder, Ele já tem todo o domínio, Ele não precisa provar nada para ninguém, Ele é o grande eu sou, de eternidade a eternidade. Mas uma coisa Deus tem fome, de comunhão. Ele criou o homem para essa comunhão. E a gente vê que essa fome dele por comunhão é porque ele é pai. É porque ele é pai. E a Bíblia toda você vai ver ele falando de mesa. Porque mesa fala de comunhão. Mesa fala de assentar com o Pai. Mesa fala de olhar nos olhos. Mesa fala de comer junto. Mesa fala de estar junto, olhando nos olhos um do outro. Mesa, comunhão. Então, porque Deus é Pai, Ele é família. Deus é família. Ele é família. Ele criou esse tripé para a gente nunca se esquecer disso. Um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Ele é família. E Ele entregou o seu primogênito, o seu primeiro, para que todos nós pudéssemos ser adotados na família dele.
pudéssemos ser trazidos pela boa mão do Senhor, através daquele sangue redentivo maravilhoso. Ele se tornou o nosso Salvador. Fomos adotados na família, temos um pai e agora somos membros de uma imensa família, onde todos somos irmãos. Será que temos vivido essa realidade? Será? Será que temos vivido essa realidade? E se nós somos a expressão dessa trindade na pessoa de Cristo, será que nós temos expressado essa vida de Deus? Será que nós temos realmente vivido isso no nosso dia a dia, na nossa casa? Então, o que nós vamos tratar aqui esses dias é isso. Como essa trindade, ela se expressa na nossa casa. Como que Deus, ele traduz isso na nossa casa. E então nós vamos ver o Salmo 128, pegar minha Bíblia aqui. O Salmo 128, que é um salmo tão conhecido, né? Tão maravilhoso, tão profundo e tão tremendo. Então lá diz, bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Comer, fala de pão. Fala de pão, é o alimento primordial, principal. Fala dessa mesa. Olha o que Deus fez aqui nesse Salmo 128. Ele pegou a família e trouxe para a mesa. Primeiro ele começa falando, feliz é aquele homem, o ser humano, homem, mulher, todos que temem ao Senhor, seja jovem, velho, idoso, mulher, teme ao Senhor. Esse teme reverencia, dá um lugar de grande importância, porque o Deus, Jesus vai ser o seu Salvador ou ele vai ser seu Senhor? A escolha é sua. Você recebeu um Salvador e você pode parar por aí. Você pode ser um bom cristão o resto da sua vida, participar de alguns cultos, participar de algumas coisas na igreja, ter uma vida apenas com um Salvador. Mas ter um Senhor é um pouco mais além, é um pouco mais profundo, precisa de um pouco mais. A entrega é maior. Vocês entendem o que eu estou falando? Feliz é aquele que teme ao Senhor, reverencia Ele como Senhor da sua vida. Não conhece apenas como aquele que nos salva das nossas dificuldades cotidianas da nossa vida. Nós temos Ele como Salvador e andamos no seu caminho. Andar no caminho do Senhor significa eu posso abrir mão do meu caminho. Aquilo que eu penso ser o melhor, aquilo que eu acho ser o melhor, aquilo que a minha carne clama por ser aquilo que mais me dá prazer, aquilo que me dá alegria aqui e agora. Eu sou capaz de deixar em segundo plano e dizer, Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Eu te entrego. Isso é ter um Senhor. E então, de repente, ele começa a falar, olha, esse homem, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Então, fala de pão. Fala de um homem provedor. Fala de um homem que está na casa, trazendo pão, representando esse pão do céu, esse pai que provê tudo para a família, para os filhos. Esse é o papel, não é? Feliz será, tudo te irá bem. Aqui não está falando de quantidade que vai ser dada, mas está falando que ele feliz será. Feliz será com a porção que Deus vai dar a ele. Gratidão, alegria, independente da circunstância, independente daquilo que você colocou como valor na sua vida, não é?
Fala da esposa no interior da sua casa. Ah, fala no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Então, o pão na mesa, a videira representa o vinho. Videira frutífera, nunca vai faltar vinho. Então, o homem o pão, a mulher o vinho e os filhos como rebentos de oliveira. Azeite, azeite, rebentos da oliveira, azeite. Os filhos como as azeitonas, azeite na mesa. E, meu Deus, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essas três coisas não faltarão: pão, vinho, azeite. E é sobre isso que nós vamos falar os próximos dias. Porque ninguém se torna pão da noite para o dia, ninguém se torna vinho da noite para o dia, ninguém se torna azeite da noite para o dia. Nós vamos passar por processos transformadores. Não é? Nós vamos passar por processos muito íntimos, pessoais. Processos profundos com Deus. Para que a nossa casa, a nossa família, seja esse lugar de alegria. Seja esse lugar onde tem uma mesa, onde há o pão. Não vai faltar pão, não vai faltar vinho, não vai faltar o azeite. Então Deus, ele colocou a família representando esses três elementos. Ao mesmo tempo que na Bíblia, em muitos lugares, tem essa mesa representada, o Salmo 128 traz a família e coloca a família representada por esses três elementos. E você está comigo para a gente aprender um pouquinho sobre isso. Como fazer da nossa casa esse lugar? Como esse marido pode ser o pão? Como a esposa pode ser esse vinho? Como os filhos podem ser esse azeite? Como? Quais são os processos? Eu posso garantir para você que vamos meditar esses dias e vamos ver que o processo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas se nós queremos a nossa casa como expressão do coração do Pai, trazendo, sabe, um pouco do céu na terra, a expressão da Trindade na nossa casa, nós temos que compreender esses papéis. Compreender, mulher, qual é o seu papel? Como? Como? O que fazer? Diante de desafios e lutas, qual é o processo da mulher para se tornar uma videira frutífera? Qual o processo do homem? Então, eu convido você a abrir seu coração, a sua Bíblia, e nós vamos aprender esses próximos dias um pouquinho sobre essa mesa. Eu estou aqui na minha mesa e eu pedi ao Senhor me dê graça para partilhar com meus irmãos e irmãs um pouco daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Sobre ter essa mesa na sua casa. A mesa não é só para preparar um café da manhã com a sua família, não é isso, é muito mais do que isso. Porque essa mesa do café da manhã, ela é tirada, ela é retirada. A mesa posta não fica posta o tempo todo, mas então, o que é ter essa mesa na sua casa? Espiritualmente falando, continuamente. O que é essa mesa? Quais esses elementos na mesa? Quem se senta a essa mesa? Esse Salmo 128 nos dá um caminho, uma direção para mergulharmos naquilo que Deus quis nos dizer nesse Salmo 128.
Quando a gente lê ele assim de forma superficial, a gente imagina uma mesa perfeita. Não, esse Salmo 128 não está falando de mesa perfeita. Está falando de uns elementos colocados sobre a mesa. Mas não fala sobre os processos desses elementos para serem ali repartidos na mesa. Amém? Então, eu te convido a abrir seu coração. Abrir seu coração. E vamos juntos caminhar, porque eu tenho certeza que Deus, Ele irá falar muito ao nosso coração. Medita hoje sobre o Salmo 128. Começa a meditar nesses elementos, nessa trindade que está por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. Cada ponto da Bíblia a gente vê esse tripé, não é? E por que Deus trouxe a família? E Ele quer nos falar sobre isso. Nós precisamos aprender. Amém, amados? Mais do que aprender, precisamos ser, precisamos viver. Porque andar com Cristo não é uma questão só de aprender, é uma questão de viver, é uma questão de ser. Amém? Então eu te convido, mais uma vez, vamos mergulhar nessa palavra que tem tanto, não só a nos ensinar, mas a nos preencher, a preencher esses vazios da nossa alma, do nosso coração, sabe, a preencher esses lugares que precisam ser preenchidos pela luz do Senhor. Um beijo no seu coração, essa segunda-feira maravilhosa, estamos no mês de abril, mês de Abib, mês que Deus abre as portas, as comportas do céu, que Ele abra o seu coração e a sua mente, para que Ele possa entrar mais e mais, mais e mais, em mim e em você. Um beijo no seu coração, voltamos amanhã, nosso bom Deus permitindo.